Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá, né? Não, brincadeira. Vamos bater um papo hoje? Hoje a gente não vai deixar nada para lá, não. Vamos bater um papo? Então vem. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Grandes Pormenores. Eu sou Juliana Leverhagen, é sempre um prazer enorme receber vocês. E quem não é inscrito, aproveita aqui para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e ficar até o final do vídeo, porque no final eu dou umas indicações bem legais de filmes, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Não sou nenhuma especialista no assunto, eu sou apenas uma pessoa, um ser humano que vive e que tem sentimentos e que tem comportamentos e que tem emoções e tudo, e eu tô aqui, jogada aqui na Terra e tô vivendo, experienciando várias coisas e aí eu trago aqui pra vocês, mas eu não sou nenhuma especialista, tá? Vou falar sobre procrastinação. E por que que eu resolvi falar sobre isso? Na realidade, eu não resolvi. Aconteceu uma coisa muito interessante, muito legal. Eu fui num laboratório de exame pegar um exame do meu filho e tal, e quando eu tava voltando para casa, eu encontrei uma querida que mora aqui na minha cidade, que também é inscrita aqui no canal, a Ângela, e ela falou que acompanha, tá achando muito legal o meu canal, tá gostando demais, tá acompanhando os vídeos, tentando ver as indicações e tudo, tá adorando. Aí ela virou pra mim e falou assim: Juliana, por que você não fala sobre procrastinação? Aí ficou aquilo na minha cabeça. Eu falei, Ângela, legal, pô, obrigada, bacana a ideia que você me deu. Um tema bem interessante para falar. E aí, estou aqui para falar sobre procrastinação por indicação, né, dessa querida, que o marido dela me deu aula de português, é um professorzaço, agora ele já é aposentado, mas um professorzaço de língua portuguesa que nós tivemos a honra de ter aqui na nossa cidade, na minha época, né, de estudante. Um beijo pra você, Davi, um beijo, Ângela. Tô aqui falando sobre o que você sugeriu. A gente sabe, né, que a procrastinação, essa palavra tão difícil de falar, né, também é tão difícil o impacto que ela tem na nossa vida, né? Procrastinação é a gente deixar, adiar as tarefas, deixar as coisas para depois, né? Ah, depois eu faço, ah, depois eu pago, ah, depois eu lavo, depois eu arrumo, e no depois, no amanhã, vai se acumulando, né? Vai se acumulando, e uma coisa muito séria, o tempo vai passando, né? Esse tempo ele não para, e mais ainda, ele não volta para você pegar aquilo que você deixou para fazer depois e fazer no tempo certo. Então a procrastinação, ela tá ali em contraponto com a produtividade, né? Se você procrastina, você não produz, você não faz nada, né? Você fica parado. E a gente não tá aqui para procrastinar. A gente não tá aqui nesse planeta para ficar inerte, né? Sem fazer nada. A gente tem que produzir, a gente tem que fazer as coisas. Querendo ou não, né, gostando ou não, a gente tem que tomar alguma atitude, a gente tem que levantar da cama e a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Isso é, né? Isso é básico, isso é fato. Aliás, eu vou fechar a janela ali, porque tá vindo som da rua e eu não tenho aqueles microfones, então eu tô aqui na raiz mesmo, na garganta, no gogó, tá? Só um minutinho. Ah, acho que agora vai ficar melhor. Olha, gente, tô sentindo... Eu tô mexendo no cabelo toda hora, porque essa franja... Bom, eu ainda vou falar sobre a transição capilar que eu estou passando. Porque eu, Juliana, durante toda a minha vida, gostei muito de mexer no meu cabelo. E aí, o que aconteceu agora, que eu vou fazer 48 anos de idade, eu me... Pá! Juliana, geminiana, não saia do assunto, volte. Vamos voltar aqui para a procrastinação. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa que procrastinava demais. Há um tempo atrás, né, uns 15 anos atrás, eu era muito procrastinadora. Eu tinha essa mania de, apesar de ser geminiana e ser uma pessoa muito
produtiva e tudo, eu tinha essa coisa de deixar as coisas para depois. E no deixar as coisas para depois, as coisas... Porra, dá um jeito nisso aqui que não... Tá me atrapalhando, Franja. Bom, e no deixar as coisas para depois, vai virando uma bola de neve, né? Porque aquela coisinha que era pequenininha, ela começa a ficar maior. Porque vai se acumulando, né? As coisas vão se acumulando. E aí aquilo que era uma coisa só, viram milhões de coisas para você resolver. E fica muito pior. Então, é muito melhor a gente resolver logo o que tem que resolver e parar com a procrastinação, não é verdade? Mas muito do que eu procrastinava tem muito a ver com o problema meu, né, que eu tenho de depressão. Eu tenho um problema sério de depressão, mas cuido, né, tento ao máximo me vencer a cada dia, cada hora, eu tô sempre tentando me vencer essa doença. Além da depressão, eu tenho ansiedade generalizada, enfim. Eu sou bem complicada. Tem que entender também as pessoas que sofrem de depressão, as pessoas que não querem fazer nada por conta da depressão. Aí é uma coisa patológica, né? É uma doença, a gente tem que tratar, buscar ajuda profissional. Essas pessoas não estão procrastinando. Essas pessoas têm uma doença muito séria que impede que elas produzam, que elas sejam produtivas, né? Que elas sejam úteis e que elas tenham que fazer as coisas que têm que ser feitas. Então a gente tem que ter um olhar com mais empatia nessa situação. Mas tirando, não é uma pessoa que não tem depressão, uma pessoa que simplesmente é uma pessoa procrastinadora, é um perigo, né? Porque, como eu falei, as coisas vão ficando para depois, o tempo não para e nem volta para a gente poder recuperar. Então a gente tem que lutar todo dia contra isso. Porque a zona de conforto é um lugar muito gostoso, quentinho, né? Mas ali nada acontece. Nada acontece na zona de conforto, né? Nenhuma surpresa, nenhuma coisa diferente, nada. Para que aconteçam coisas diferentes, né? Que surpresas aconteçam, que aconteça vida, né? Vida em movimento, a gente tem que sair da caixa, a gente tem que sair da zona de conforto, né? Mas lembrando, gente, a gente tem essa coisa, né? O ser humano tem essa coisa da produtividade. A gente tem que sempre ser produtivo, o tempo todo ser produtivo, também não é legal. Porque a vida é feita de pausas. A gente tem que ter pausas. Afinal de contas, nós não somos robôs, nós não somos máquinas, né? Já dizia Chaplin, né? Nós temos que ter essas pausas para a gente reorganizar os nossos pensamentos, para a gente ter uma autorreflexão, para a gente olhar para dentro da gente. A vida é feita de pausas, mas que essas pausas não sejam muito longas, porque aí a gente entra na procrastinação. E procrastinação é o contrário de produtividade. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Também, produtividade exagerada adoece, né? Tanto um quanto o outro, quando é muito exagerado, a gente tem que ligar aí um sinalzinho vermelho, porque não é saudável. É engraçado, né, que Freud, o pai da psicanálise, ele falava que o homem, ele procrastina porque ele tem medo. Ele procrastina por medo de chegar no final da vida e ele não ter nada para fazer. Gente, mas é tudo que eu quero. Freud, me desculpa, mas eu quero chegar no final da minha vida, lá no finalzinho, quando eu estiver bem velhinha, e eu não quero ter absolutamente nada para fazer. Nada. Por isso que eu tento não procrastinar. Não quero ter nada, eu quero apenas contemplar, né, a vida, agradecer, descansar o máximo possível. Eu sei que eu vou ter um descanso eterno, mas enquanto eu estiver em vida eu quero descansar, ler meus livros, ver meus filmes, estar com a minha família. Eu não quero ter produtividade nenhuma. Na procrastinação, a gente corre o risco de perder oportunidades. Eu mesma já perdi algumas por conta disso. Teve uma situação, por exemplo, né, na minha vida, em que eu poderia estar numa situação totalmente diferente do que eu me encontro hoje. Não que seja ruim o que
que eu sou hoje, o que eu vivo hoje, tá? Mas eu poderia estar numa situação bem melhor hoje se eu não tivesse procrastinado em uma determinada situação há uns 26 anos. 26 anos, mais ou menos. Aconteceu uma coisa lá e eu disse, depois eu vou, amanhã eu vou, agora eu não vou não. Uma palavrinha, uma pequena atitude minha transformou minha vida inteira, né? Eu perdi uma oportunidade enorme dentro da minha área na época que eu era atriz, né? Eu fazia teatro e tudo. Então eu perdi uma oportunidade gigantesca na minha vida porque eu falei, amanhã eu vou. E era para ir naquela hora. E isso traz um arrependimento muito grande. E a gente viver com arrependimento não é uma coisa saudável também. Não é legal, né? A gente viver com aquele sentimento de se eu tivesse feito. Aí a gente acaba se cobrando, se autocobrando. E isso vai levando, aí a outra bola de neve, né? Aí vai levando ao arrependimento, cobrança, que vai levando ali a uma depressão, aí que vai levando a quê? Acaba caindo na procrastinação de novo. A procrastinação é um monstro muito bonito, né? Ele é muito tentador. É muito mais fácil o ser humano, as pessoas quererem procrastinar, deixar para depois, porque a procrastinação não exige que você produza, não exige que você se movimente, que você haja, né? E isso demanda energia, isso demanda tempo, e isso às vezes cansa, né? Então, existe aquela procrastinação física de coisas que você tem que fazer mesmo, e existe as procrastinações emocionais, né? As procrastinações de tipo, vou deixar para ligar para a pessoa depois eu vou lá visitar tal pessoa que a gente ama, que ama a gente, né? Depois eu falo com ela, depois eu converso com ela. Também vou botar aqui um detalhe dessa coisa da procrastinação emocional. Meu pai, esse ano, em outubro, vai fazer 10 anos que ele faleceu. No dia em que ele teve o AVC, meu filho tinha 7 anos, né? Hoje ele tem 17. Eu fui até a casa dele, eu fui lá pegar meu filho na escola, passei rapidamente na casa dos meus pais, ele tava lá e tal, e eu tava numa correria, eu tava numa pressa pra resolver não sei o que eu não lembro, numa correria e tal, e ele queria peraí, aí eu lembro dele falando, peraí, Juliana, calma, deixa eu só dar um beijo no Vitor. E aí eu falei, pai, então vai rápido, porque eu tô com pressa, eu preciso ir embora, porque eu tenho que, enfim. E eu mesma não abracei ele. Eu mesma não abracei ele. E fui pra casa. E horas depois eu recebi a notícia que ele tinha tido um AVC. Então, gente, se você tem que dizer pra alguém, né? Se você precisa, encontra alguém que você ama. Se despeça dessa pessoa com um abraço. Se despeça dessa pessoa falando, eu amo você. Liga para essa pessoa. Não deixe para ligar depois. Não deixe para saber dessa pessoa depois, para saber se está tudo bem. Mostre que você se importa, tá? Nunca se despeça de uma pessoa, nunca deixe, depois eu falo, depois eu vou lá visitar. Se você tiver um tempo na sua agenda, na sua rotina, que a gente sabe que a rotina, né, de uma pessoa, dependendo, é cheia, né? Às vezes a gente realmente não tem tempo. Mas se você tiver uma brechinha, vá ver a pessoa, vá dar um abraço na pessoa, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Então não procrastine as suas emoções, não procrastine os seus sentimentos, né? Demonstre, faça, haja também com relação às pessoas, porque as pessoas se vão. Assim como o tempo, as pessoas se vão. E aí, meu amigo, aí você tem que conviver o resto da vida pensando, por que eu não dei aquele último abraço? Porque eu não sabia que era o último abraço, mas eu procrastinei aquela minha emoção, né? Eu tive uma correria desenfreada, que é o lance da produtividade, também exagerada, que acaba também atrapalhando. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? A gente tem que ter esse equilíbrio entre procrastinação
e produtividade. Produtividade demais também atrapalha. Não adianta, gente, não adianta. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Não adianta você empurrando com a barriga, empurrando, porque ele tem que ser feito. Ah, mas se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Mas aquilo é seu, né? Aquilo é a sua missão, é a sua tarefa. É você que tem que fazer. Então não tem essa. É você que tem que fazer, ponto final, tem que fazer. Tá, não quero, tô cansada. Cara, levanta, toma um banho, joga uma água fria, vai e faz, tá? Porque depois vai vir arrependimento, uma sensação de fracasso, de derrota, uma vontade de que o tempo volte e ele não volta. E, pô, viver assim, ninguém quer. Então vamos fazer o que tem que ser feito. E se a pessoa tem um problema com depressão, isso está impedindo que a pessoa seja produtiva, é uma questão de procurar uma ajuda profissional, né? Ter uma rede de apoio também ali, de amigos e pessoas ajudando, para que essa pessoa seja produtiva. Mas lembrando que a vida tem pausas, você não é obrigado a ser produtivo o tempo todo. Você pode sim, hoje eu quero descansar, né? O descanso é necessário. Descanso, não procrastinação. Procrastinação, né? É deixar as coisas que têm que ser feitas, né? Vamos fazer as coisas, depois a gente descansa. Porque a mente fica mais tranquila, a cabeça fica tranquila, o coração também. E é muito mais saudável emocionalmente, né? A gente não tem que ser o melhor em tudo o tempo inteiro. Na verdade, a gente nem tem que ser o melhor em tudo. A gente tem apenas que viver, né? Viver da melhor forma possível, dentro daquilo que a gente acredita, com os valores, né, que a gente tem dentro da gente, que foi passado pra gente, que a gente acredita, que a gente acha que é certo, sem machucar ninguém e também respeitando os nossos próprios limites, né? Porque não adianta você forçar uma pessoa a ser produtiva se no momento ela não tem como, emocionalmente, ela não tem como ser. Então é até cruel. A gente tem que ficar atento para essa questão, né, de uma pessoa que é procrastinadora o tempo inteiro, né? Ela leva uma vida de procrastinação. Isso é perigoso. Isso é perigoso para ela, né? Isso é perigoso para a pessoa mesmo, porque depois ela vai colher aí as consequências dessa procrastinação. Falando em procrastinação, não vamos procrastinar e vamos logo para as indicações. Indicações! Bom, gente, hoje eu vou trazer alguns filmes que falam sobre procrastinação, mas uma procrastinação embutida, né? Na realidade, fala sobre a produtividade ali, a questão da gente fazer o que tem que ser feito, né? Então vai contra ali a procrastinação de alguma forma. Bom, o primeiro filme é O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação conta a história do matemático Alan Turing. Alan Turing, ele inventou a máquina, né? Na realidade, um computador chamado Enigma. Esse computador, ele decifrava códigos nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. E esse invento, né? Essa luta contra a procrastinação do Turing fez com que ele inventasse essa máquina, e isso foi o Enigma, né? A máquina Enigma foi fundamental para o sucesso da queda do nazismo. Então, muito interessante, muito importante assistir esse filme, é uma história real e é um filmaço, elenco maravilhoso, O Jogo da Imitação. O próximo filme que eu vou indicar, maravilhoso, com a Jennifer Lawrence, chama Joy, O Nome do Sucesso. Esse filme também é uma história real, que conta a história de uma mulher que depois de se divorciar e tudo mais, ela estava ali na procrastinação, sem fazer nada com o filho e tal, morando no porão da casa da mãe dela, e ela queria fazer alguma coisa, ela queria ser produtiva, e aí ela inventou um esfregão de limpeza, sabe? Esses esfregões. E esse esfregão, ele era milagroso, assim, para as donas de casa. E ela fez o maior sucesso e ela acabou sendo uma das maiores empreendedoras dos Estados Unidos. É um filme que vale muito a pena ver, né? Muito a pena assistir, porque é uma história de superação, é uma história de
de sair ali da zona de conforto, de sair ali daquela inércia e a pessoa ter uma ideia e produzir uma coisa que ela nem imaginava que faria tanto sucesso. Até hoje, esses esfregões dela fazem sucesso. É muito, muito legal esse filme, muito bom de assistir, porque fala realmente sobre a questão da procrastinação versus produtividade, né? Vamos para o próximo, que é A Baleia, do Darren Aronofsky. Eu amo esse diretor, gente, eu sou apaixonada por esse diretor. Depois eu vou mostrar outros filmes aqui dele, tá? Não vou falar agora. Mas esse filme vocês devem conhecer, A Baleia. Esse filme ele conta a história de um professor de inglês que ele tá lutando ali contra a obesidade mórbida e ele mora num apartamento, ele tem compulsão alimentar, ele não sai do apartamento, ele dá aulas online, né, pelo computador e tudo, e ele procrastina, né, porque ele tem a ajuda de uma enfermeira, que é quase uma amiga dele também, quase não, é uma amiga dele também, e ele não faz nada para sair dessa situação onde ele está, né, e ele simplesmente ele se entrega, porque ele teve um trauma muito grande no passado, que fez com que ele, no presente, estivesse naquela situação de obesidade mórbida, né, de compulsão alimentar, de depressão e tudo mais, vivendo sozinho. Então, ali já entra a questão da procrastinação emocional, tá? Vale muito a pena ver, esse filme é lindíssimo, esse filme nossa, esse filme é incrível, tá? Vejam, quem já viu, comenta aí pra mim, tá? O próximo filme, Whiplash, Em Busca da Perfeição. Esse filme mostra como a ambição e a busca pela perfeição pode levar a um estado de dedicação e de extremo foco, incentivando a não deixar as coisas para depois. Filmaço também, gente, vocês têm que ver. Muito, muito bom, elenco maravilhoso, filmaço. E o último filme que eu vou indicar aqui é o filme Estelar, Não Olhe Para Cima. Esse filme é com Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence também, que faz a Joy, também o nome do sucesso, e um elenco estelar, Meryl Streep, maravilhoso, filmaço, filmaço mesmo. No filme tem um cometa que vai atingir a Terra e vai exterminar a raça humana, assim como aconteceu com os dinossauros. E existe uma atitude ali negligente e procrastinadora em relação à aproximação desse cometa, né? Então, é um filme que vale muito a pena ver, porque o elenco é muito bom e é muito interessante, porque a frase que tem no filme, né? Baseado numa possível história real. Porque é uma coisa que pode acontecer, né? A gente não sabe, né? Então é isso, meus amores. Ângela, falei aqui sobre a ideia que você me deu. Espero que você assista esse vídeo. Depois você comenta aqui pra mim, se você quiser, lógico. Eu espero que vocês também todos tenham gostado. Foi um vídeo curtinho, acho que foi, né? Não sei. Mas é isso, gente. Não vamos procrastinar. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Vai fazer o quê, né? Mas lembrando sempre dos nossos limites. Lembrando que a vida precisa, necessita, tem que ter, a vida tem que ter pausas, nós temos que ter nossas pausas. E não procrastine também o seu emocional, os seus sentimentos. Demonstre, abrace quem você tem que abraçar hoje. Fale eu te amo para a pessoa hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais, tá? Eu sei disso. Na realidade, a gente acaba postergando, né? Procrastinando aquilo que a gente, né? Assim, no físico, aquilo que a gente não quer, né? Porque o que a gente quer, a gente faz rápido. Não procrastine os seus sentimentos, tá? Diga hoje que você ama. Diga, diga, diga. Demonstre. Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Espero que vocês estejam bem. Se hidratem. Eu amo vocês. Eu amo esse canal. E quem ainda não é inscrito, lembre-se, por favor, se inscreva aí no meu canal. Curta, comente, compartilhe, fala aí pra galera, papagaio, periquito, todo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um lindo sábado pra vocês, um bom descanso, uma boa pausa aí pra vocês. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final e um
beijo enorme, bem quentinho pra vocês. Tchau!